Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês um exercício envolvendo a classificação de uma função polinomial de primeiro grau e esboço gráfico. O enunciado do exercício é o seguinte, considere a função f cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos a, 0, menos 2 e b, menos 1, 0. Item A, determine se f é crescente, decrescente ou constante. Item B, encontre f de 1, o valor da função quando o x é 1, né? E item C, encontre um intervalo no eixo x para o qual f de x é maior que 0. Isto é, o gráfico vai estar acima do eixo x. A gente quer observar a partir de que ponto de x que isso acontece. Então, gente, essa questão aqui, ela sai mais facilmente se a gente já começar pegando essa informação aqui do enunciado e jogando no gráfico. Porque a gente só precisa desses dois pontos para a tração gráfica, né, de uma função. Ou seja, dois pontos quaisquer já são suficientes, para se esboçar o gráfico de uma função afim. Então, nós temos aqui o seguinte, temos o seguinte gráfico de f. Tá certo? Então, o gráfico eu quero marcar os pontos A e B. Então, vou fazer um gráfico aqui. Então, eu não comecei nem a resolver ainda a questão. Porém, você vai ver que algumas coisas já vão ser quase resolvidas só de traçar o gráfico. Alguns itens aqui já vão ser quase dados. Então, o ponto A é o ponto 0 em x, menos 2 em y. Então eu tenho que vir em y e marcar aqui o menos 2. Vou marcar aqui embaixo. Menos 2. E aqui em B, o ponto B, então esse aqui é o meu A, Tá certo? E o meu B é menos 1 em x, 0 em y. Então é menos 1 em x, Já que é 0 em y, então vai estar aqui sobre o eixo x. Então eu vou marcar aqui o menos 1, Este aqui é o meu B. Tá certo? Ele vai estar nesse pontinho aqui, nessa bola. Então, aqui a gente liga os dois, que a gente sabe que uma reta ela já é completamente determinada por dois pontos. Então, eu vou mover o A para o lado de cá, Vou mover o B para o lado de cá. Pronto. Então, pronto, eu tenho os dois pontos do enunciado. Aí eu me pergunto, o item A já não está dado? Determine se f é crescente, decrescente ou constante. O que acontece? A gente vai analisar um fenômeno da esquerda para a direita em x. Observe que neste caso, o meu fenômeno aqui, ele é o quê? Decresce. Então a minha função é decrescente. Já sei que se eu achar o valor de A, da minha forma, porque a minha função, como ela é uma reta, ela tem essa forma. Se eu achar o valor de A, eu sei que tem que ser negativo. Se ele for positivo, alguma coisa está em conflito. Porque a gente sabe que quando a função é decrescente ou é negativa. Então, essas coisas têm que tudo fazer sentido, gente, para evitar que você diga que ela é decrescente e depois lá na frente você faz uma conta, acha o A positivo e aceite isso. O A tem que ser negativo, se a gente for buscar ele. Aqui no item B, nós temos o seguinte, eu quero f de 1. O que é f de 1, gente? Eu tenho isso aqui, f de x, a forma da minha função é essa. Então, seria interessante aqui eu achar o A e eu achar o B. Se eu conseguir achar esses caras, eu sei o que é f de 1. Que é só jogar o 1 aqui em x. Vai ficar a vezes 1 mais b. Então observe, os dois pontos que foram dados me dizem o seguinte. O primeiro ponto me diz que o f de 0 é menos 2. Ou seja, vou botar aqui uma bola, f de 0 igual a menos 2. Significa que quando o x é 0, esta coisa com f de x vale menos 2. Ou seja, a vezes 0 mais b é menos 2. Então daqui, eu ganho de cara o que? A vezes 0 é 0. Então eu ganho que o B vale menos 2. Então eu já tenho que minha função pode ser atualizada para isso aqui, AX menos 2, que é o valor de B. Aí se eu usar o próximo ponto, jogando menos 1 em x e o 0 no f de x, eu posso achar o A. Porque olha bem, o f de menos 1 é 0. Significa que A vezes menos 1, menos 2, porque eu já sei o valor de B, eu não jogo mais nessa, mas eu jogo nessa. É o que? Isso tem que dar o quê? 0. Então, f de menos 1, quando eu jogo menos 1 em x, o cálculo disso aqui tem que dar 0. Então, continuando aqui, eu vou ter menos A, menos 2, igual a 0. Aí eu posso passar o menos A para o lado de cá. Vai ficar menos 2 igual a A, ou A igual a menos 2. Tá certo? Então, eu tenho minha função, Então, eu acabei de obter, continuando aqui, que o f de x vai ser o quê?
menos 2x menos 2. Como já era de esperar, ó, eu marquei aqui que o ar é negativo, ó, antes de fazer a conta. Por quê? Porque eu percebi que o gráfico me mostrava que o ar tinha que ser menor que zero. Certo? Porque ela é decrescente. Agora é fácil, ó. Eu continuo aqui, o que é o f de 1? Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 dá menos 4. Pronto, é a outra resposta. Então a f de 1 é menos 4. E olha que bate, ó. Se eu pegasse 1 aqui, que está aqui, ó, ele vai encontrar com a função, claro, eu teria que estender ela um pouco mais aqui o gráfico, ele vai encontrar com a função lá embaixo, ó, no menos 4. As coisas batem, certo? Já se você achasse que o f de 1 desse 4 positivo, aí você falou, como é que o f de 1 dá 4 lá em cima se a função não está passando, não parece que vai passar nesse ponto? Aí você já desconfiaria que tem algo errado. Aí você vem para o item C. Encontre um intervalo no eixo x para o qual f de x é positiva, maior que zero. O que acontece, gente? Eu vou desenhar o gráfico de novo só para a gente, né, se situar. Mas eu poderia fazer o cálculo todo ali em cima. Então eu vou só reproduzir o mesmo gráfico que está ali em cima. Certo? Para a gente entender essa questão graficamente. Saber o significado. Então aqui está o menos 1. Né? E aqui está o menos 2. Ela passa aqui. Só vou ligar aqui. Olha só. Então o que eu percebo? O que a gente percebe? Bom, vamos voltar aqui de novo. Encontre um intervalo no eixo x para o qual f de x é o quê? Maior que zero. O que é f de x aqui no lugar, gente? É o y. Aonde f de x é positiva? Nessa parte aqui, ó. Daqui para cá. Aonde ela é negativa? Daqui para cá. Então essa parte aqui é onde f de x, né? Então aqui o f de x é maior que zero. E aqui o f de x, né? Um pouco mais para frente, ó. Só que tem um pontinho que divide esses caras, que é quem? Olha, observe que quando eu estou antes do menos 1, né, a minha reta ela está acima, ó. Que eu estou fazendo alusão a esse mais aqui, só que eu estou colocando ele aqui. E quando ele passa do menos 1, minha reta fica o quê? Abaixo, ó. É uma alusão a esse menos aqui. Tá certo? Então, o divisor de águas é esse menos 1. Então, para x menor que menos 1, ou seja, x menor que menos 1 implica que f de x é positiva. Ou seja, ó, se isso fosse um fenômeno, uma ação não, algo que pode ter um valor negativo. Então você está vindo aqui, ó, quando chega aqui, ó, até o menos 1 ele era positivo ainda. Quando chega aqui ele fica negativo. Então antes do menos 1, nesta parte aqui, ó, tá x menor que menos 1, que é a resposta do nosso problema, a minha função ela está o quê? Acima do eixo. Tá certo? Por isso que eu falo, um intervalo no eixo x. Né? Porque quando a gente está analisando a imagem, entenda que a imagem ela depende de x. Então a nossa resposta vai estar aqui no eixo x. Ó. Então ela é positiva o quê? Antes do menos 1. Beleza? É um exercício que dói um pouquinho a cabeça, né? Às vezes não é um exercício tão simples, né? Os outros foram um pouco mais tranquilos. Para ver, esse aqui basicamente marcou. Já vimos, né? Esse aqui foi achar os valores de A e B, né? Você vai jogando aqui, né? Os pontos dados e vai achando, né? No primeiro caso a gente achou o B, depois achou o A, montou a função toda e substituiu o valor. Até aí, muitos cálculos, porém, um raciocínio até simples. E aqui é uma coisa mais gráfica mesmo. Uma vez que você tem esse gráfico aqui, em muitas situações você já consegue responder uma questão como essa. Beleza? Principalmente se você tem esse pontinho aqui, que é a interseção com o eixo X. Beleza? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.